tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Tu és Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus, tua glória enche a terra, tua glória enche o céu, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é estar sempre ao teu lado, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é estar sempre ao teu lado, maravilhoso é te contemplar, Senhor. A beleza, a formosura de Deus, a sua glória enche a terra, a sua glória enche o céu. É com esse hino, com esse cântico que nós iniciamos o nosso tempo nesse domingo, nesse primeiro culto de 2021, nesse primeiro domingo de 2021, nós estamos aqui novamente para poder adorar, agradar, louvar o nosso Deus, para poder buscar a presença dEle durante todo o ano de 2021, para esperar a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vejo tantos planos, né? E é normal a gente assistir programas de televisão que se repetem, inclusive com os planos, os desejos, os sonhos, o planejamento para 2021. E nós planejamos o quê? Planejamos viver para agradar ao Senhor e esperar a sua vinda. Que esperança maravilhosa nós temos, que grande esperança nós temos. Encerramos 2020 louvando a Deus por Ele ter nos cuidado, nos suprido, nos sustentado. E entramos 2021 louvando a Deus e ansiosos pela sua presença, pela sua vinda, para que nos leve consigo. Queremos dar as boas-vindas a todos aqueles que estão aqui nessa manhã, a todos aqueles que nos assistem em casa. É com muita alegria que nós nos dirigimos a todos vocês, sabendo que temos mais um ano, se Deus assim permitir. A qualquer momento, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pode nos buscar, pode arrebatar essa igreja, levar a igreja, a sua igreja, aqueles que creem no seu nome, no nome do Senhor Jesus, como Senhor e Salvador de suas vidas. Se tu ainda não crê, durante esse tempo de louvor, durante esse tempo de pregação, pense a respeito da tua situação. Eu me propus, a cada vez que eu tiver a oportunidade de chegar ao microfone e falar isso aqui, porque é muito importante termos em mente que nós estamos aqui de passagem. Se nós não crermos no Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, de nada importa nos reunirmos a cada domingo, assistimos ao culto, sendo online, sendo presencialmente, de nada importa, é perda de tempo. Dobre o teu joelho ao Senhor Jesus, reconheça a Ele como Senhor e Salvador em tua vida, entrega a tua vida ao Senhor. Sem isso, é perda de tempo viver, é perda de tempo andar, planejar, é perda de tempo sonhar. Sonhe, espere aquilo que é verdadeiro, almeje aquilo que é verdadeiro, que é a volta do Senhor Jesus, e é com esse ânimo, com essa esperança que nós iniciamos o nosso ano de 2021. Nós estamos aqui assentados nessa manhã, muitos aqui assentados, esperando ouvir da palavra de Deus, esperando ouvir de ensinamentos que tragam, abrir o seu entendimento, o conhecimento da palavra, para poder falar para outras pessoas, levar o Evangelho, tornar as boas novas do Evangelho conhecidas, que Jesus Cristo veio,
comemoramos o nascimento de Jesus, comemoramos também, celebramos hoje a sua morte e a sua ressurreição, porque é na sua morte, na sua ressurreição que nós temos vida. É única e exclusivamente em Jesus que nós temos vida. E hoje nós vamos ter logo mais a ceia do Senhor. Acabamos de celebrar o nascimento. Sem o nascimento não haveria morte nem sacrifício. Nós celebramos o nascimento, celebramos a crucificação, celebramos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Por isso, nosso próximo cântico é Ele é exaltado. Ele é exaltado sobre todos os povos. Mas antes de a gente cantar essa próxima cântico que eu já anunciei, eu queria orar nessa manhã, tendo esse primeiro tempo de oração. Queria pedir que vocês fechassem os seus olhos, onde vocês estão, em casa, aqui na igreja. Feche os seus olhos, baixa a tua cabeça. Vamos entrar em oração, na presença do nosso Senhor, para que nosso louvor seja adequado, seja agradável ao Senhor, com reverência devida ao nome dEle. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar por mais esse ano que o Senhor nos permite iniciar, e também, Pai, te louvar porque o Senhor nos dá a compreensão de que devemos viver essa vida aqui, Pai, essa vida comum aqui no mundo, mas uma vida de alguém separado para o Senhor, alguém que almeja a Tua volta, que anseia pela Tua volta, que anseia pela volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que nós sejamos levados para estar contigo eternamente, Pai. Nos abençoa ao longo desse ano, Pai, não somente nos planos e projetos, que não é errado, eu sei que não é errado nós planejarmos, é assim adequado planejarmos, mas é planejarmos tudo debaixo do Teu cuidado, da Tua vontade, pedindo a Tua direção, pedindo que o Senhor nos oriente em tudo aquilo que nós vamos fazer nesse ano. Permita que nós sejamos usados na vida de pessoas durante esse ano, que o Senhor nos use para que pessoas se acheguem ao Senhor, que essa igreja, cada um de nós que somos a igreja, seja usado na vida de pessoas com quem tem orado há muito tempo, intercedido, pedido por salvação. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos capacite a transmitir com qualidade e com verdade, e principalmente com vida transformada, que é a nossa vida. Que ela seja transformada a ponto de impactar a vida de outras pessoas e percebam o Senhor em nossas vidas. Te louvamos por isso, te louvamos pelo tempo que vamos ter aqui agora, que o Senhor se agrade dos nossos louvores, que o Senhor se agrade do estudo logo mais, que ele chegue aos corações de muitas pessoas, e que esse ano seja um ano em que nós planejemos viver para agradar ao Senhor, para glorificar o Teu nome, para engrandecer o Senhor, para exaltar o Teu santo e perfeito nome. É por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, ano após ano, dia após dia, buscando servir ao Senhor, falar do Teu amor, viver o Teu amor e impactar pessoas, Pai, não pelo aquilo que nós dissemos, mas pelo aquilo que nós vivemos, e que as pessoas percebam isso conforme a Tua vontade. O Senhor seja conosco, Pai, nos ensinando, nos capacitando, Pai, a fazer a Tua vontade, para que as pessoas percebam o Senhor em nossas vidas. Esse é o nosso desejo, certamente é o desejo de cada um aqui, que sejamos testemunhas vivas do Teu amor transformador em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar todos a ficar de pé. Nosso próximo cântico, então, é Ele é exaltado. O Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
próximo cântico é o tempo que a gente traz à frente as nossas ofertas. Aquele que veio preparado nessa manhã para trazer as suas ofertas, seu dízimo, é o momento apropriado durante a próxima música que a gente vai cantar. O próximo cântico, ele diz: Cristo ajudará. Certamente Cristo nos ajudou até aqui, certamente Cristo nos ajudará, continuará nos ajudando. Quando a gente pensa a respeito de quantos trechos da palavra de Deus falam a respeito da ajuda, do cuidado de Deus conosco, eu separei aqui João 16, 33, quem quiser abrir lá, capítulo 16 de João 33. Capítulo 16, versículo 33, somente o versículo 33. Tem um diálogo, né? Obviamente, quem quiser ler depois todo o diálogo, é bem conhecido nosso, mas no versículo 33, Jesus fala assim: Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo venceu o mundo, Jesus Cristo venceu a morte, e por Ele vencer a morte, nós temos nele salvação. Cristo nos ajudará em todas as nossas aflições, nossas lutas. Como é interessante quando a gente passa por dificuldades e a gente coloca as nossas dificuldades aos pés da cruz. Quando a gente não tenta resolver sozinho os nossos fardos, a gente busca o auxílio do único que pode nos auxiliar. Coloque os teus fardos, pense a respeito de como Ele te ajudou, como tu tem pensado, como tu tem vivido os problemas que te tem afligido e como que tem sido resolvido. Na glória e na força do poder de Deus, e não na nossa força e no nosso poder. Porque se nós formos fazer algo em nossa força e poder, certamente nós vamos perder, certamente nós vamos ser derrotados, mas na força e no poder de Deus, com Cristo nos ajudando, as aflições, as dificuldades, elas vão ser superadas, vão ser suplantadas. É assim que nós devemos viver, com essa esperança de que Cristo nos ajudará, e com essa esperança de que essa palavra fala tão claramente, que nós devemos ter bom ânimo sempre, porque Ele venceu o mundo, e se Ele venceu o mundo, Ele venceu a morte, Ele venceu tudo o que o mundo pode nos trazer de ruim. Ele venceu tudo isso para a sua honra, para a honra e para a glória de Deus Pai. Eu quero falar também a respeito, mais uma vez, a respeito disso, reforçar. Pensemos muito nisso, de como vai ser 2021. Como vai ser o 2021? Vão surgir dificuldades, vão surgir vacinas, como tem surgido, já todos aqui estamos aqui limitados no número de pessoas, todos com máscara, ou quase todos, com máscara aqui nessa manhã, e nós estamos aqui, ainda assim estamos aqui reunidos, ainda assim Deus nos permitiu, Deus nos ajudou, Deus nos supriu, Deus nos abençoou. Então, o que vem pela frente aí? Vem vacina, vem outra pandemia, vem outras coisas, o que vem pela frente? Vem mutação, o que vem? Nós não sabemos o que vem, mas nós sabemos em quem nós temos crido e em quem nós esperamos. Por isso as coisas se tornam mais fáceis, mais simples, e nele nós podemos esperar, nele nós podemos confiar, e nele nós podemos ter a certeza de que nós vamos vencer todas as dificuldades que elas se apresentarem para nós. Nós vamos ter vitória, porque nós já temos a única vitória que importa, que é a salvação em Cristo Jesus. O resto é acessório. Então vamos cantar Cristo ajudará. Quando o tentador agir, se me guarda.
última música nessa primeira parte do culto é o poder da cruz. Nós estamos já nos encaminhando para a parte em que a palavra de Deus é pregada, e esse não é, o louvor não é o momento principal. O momento principal é a pregação da palavra. Eu queria pedir a todos aqueles que estão em casa, agora aqueles que estão aqui também, que possam pegar o link. Peguem o link, se for possível, pegue o link que foi disponibilizado aqui na igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, e compartilhe, se assim desejar, compartilhe no status do teu celular, para que muito mais pessoas possam ser alcançadas, porque a partir da curiosidade de clicar no link, as pessoas vão ser encaminhadas para assistir o culto, a pregação, que é o ápice desse momento que nós temos aqui, que é o mais importante, é a pregação da palavra. O louvor é um acessório, é algo para nós levarmos a nossa adoração de forma ainda que imperfeita a Deus. É importante, mas é acessória, o momento da pregação. Então eu faço um convite, é rapidinho, vai ali, clica no link que foi enviado no grupo do WhatsApp da igreja, e se quiser, se desejar, alcançar teus amigos para ouvir uma pregação de qualidade, em que o Senhor Jesus é exaltado, em que a palavra de Deus é pregada com fidelidade, e essa é uma marca da igreja, que a palavra de Deus é pregada com fidelidade. Faça isso, se assim desejar, para que teus amigos vejam o que tu tem ouvido, aonde tu tem bebido, a tua fonte em que tu tem bebido, e por isso tu tem sido transformado. Faça isso, se assim desejar, para que mais pessoas possam acessar o link no YouTube, não para número de pessoas, para que a gente atinja algum número, mas para que a gente atinja um número de pessoas que vão assistir a uma pregação em que a palavra de Deus é central, não é negligenciada, não é negociada, e ali ela é falada com verdade. Então, a última música vai falar sobre o poder da cruz, já nos encaminhando para poder ouvir a pregação atentamente. Então, quem desejar, faça isso, por favor.
Roberto, por favor. Vamos orar mais uma vez? Senhor, queremos te louvar, te agradecer por essa manhã, Pai, te agradecer pelo tempo que tivemos aqui de louvor, te louvamos pela disposição dos nossos componentes, Pai, nosso grupo de louvor, que tem assumido esse compromisso durante esse período de recesso, em que muitos de nós têm a oportunidade de estar de férias. Te louvo pela vida, especialmente do Eric, que está à frente, Pai, do Tiago, do Felipe. Obrigado, porque cada um abriu mão do seu descanso para poder estar aqui com a gente nessa manhã, servindo, contribuindo para que o Senhor seja honrado, glorificado, através dos louvores também, Pai. Quero colocar diante do Senhor, agradecendo o sustento que o Senhor tem nos dado a essa igreja. Obrigado pelas ofertas, pelos dízimos, por aquilo que tem nos sustentado ao longo desses tantos anos que o Senhor tem suprido as nossas necessidades como igreja, Pai. Te louvamos por isso, te louvamos que o Senhor tem suprido a cada um individualmente também e sempre tem nos dado além do que nós necessitamos. Por isso, Pai, nós somos gratos ao Senhor. Quero chegar na Tua presença também para pedir pela pregação da palavra, pelo ensino que vai ser ministrado aqui, que nós possamos sair daqui hoje mais capazes, Pai, de proclamar o Evangelho, de viver uma vida que agrade ao Senhor, através do ensino da palavra. Obrigado pela vida do pastor Roberto, que tem se dedicado a nos ensinar com zelo a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem dado a ele a capacidade de nos transmitir com qualidade. E peço que o Senhor sempre use, nos abençoe aqueles também que vêm ao púlpito aqui, que o Senhor sempre use a cada um dos nossos irmãos e assim também aqueles que nos ministram a palavra, Pai. Te louvamos por tudo, agradecemos por esse tempo e pedimos que o Senhor nos abençoe agora na pregação da palavra, que nós possamos conhecer melhor o Senhor e viver para agradar sempre ao Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Muito bom dia a todos os irmãos que estão conosco aqui na nossa sede. Também bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na nossa live, na nossa transmissão. Como já foi referido aqui no início do nosso culto, é o nosso primeiro culto público de 2021. Temos todo um ano diante de nós e este é um momento que, na vida da maioria das pessoas, nós estamos fazendo resoluções, traçando alguns alvos para este ano, e que este momento seja um momento de bons propósitos e não somente de boas intenções, mas que nós estejamos colocando a nossa vida diante do Senhor, o nosso ano de 2021, e tentando entender os propósitos de Deus para as nossas vidas e tentando caminhar dentro da vontade do Senhor, individualmente, como crentes, como filhos de Deus, e também coletivamente, como igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, muito obrigado por sua participação aqui, bem-vindos aqueles que estavam de viagem também, retornaram. É uma grande alegria tê-los aqui e ver que vocês estão todos bem e que foi boa o seu período de descanso também. E também já foi referido aqui no início que nos últimos domingos, especialmente no mês de dezembro, nós estivemos falando sobre aquele fato bendito que foi a encarnação de Cristo. E nós falamos praticamente todos os domingos a respeito deste fato. E hoje nós vamos ter a celebração da ceia. Então, nós falamos sobre a vinda do Senhor no mês de dezembro, e hoje com a ceia nós vamos estar lembrando, então, da missão do Senhor Jesus Cristo de ter vindo a este mundo para entregar a sua vida em nosso lugar, morrer lá naquela cruz e também ressuscitar. E diz o apóstolo Paulo, ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, esses pensamentos vão estar presentes quando vamos estar participando da ceia, mas pensando que este é o primeiro domingo de 2021,
e pensando nesse aspecto que talvez nós estamos fazendo algumas resoluções para este ano, ou pensando em como queremos viver durante este ano, eu queria trazer uma reflexão nessa direção, e gostaria de usar o texto que se encontra na carta de Paulo aos Efésios. Você pode abrir a sua Bíblia lá, por favor, comigo. Efésios, no capítulo 5. E nós vamos, então, ler os versículos 1 a 21. Efésios, capítulo 5, começando no versículo 1, seguimos até o 21. E aqui o apóstolo Paulo escreve: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Com base nesse versículo 2, nós vamos estar celebrando a ceia nesta manhã. Versículo 3, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidades, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disto: nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Quando eu penso nesta passagem, e quando eu penso que nós estamos aí diante de todo um ano novo, né? Todo ano de 2021 está diante de nós, e quando eu penso que talvez esse é um período em que nós gostamos de fazer resoluções, né, e assumir alguns propósitos, eu penso que esta passagem aqui das Escrituras, esse texto de Efésios capítulo 5, tem muito a nos ajudar. Há muito aqui a considerar em termos daquilo que podem e deveriam ser as nossas metas, as nossas ambições, o nosso desejo para todo este ano de 2021. Notem que o apóstolo Paulo aqui não está referindo coisas específicas, mas princípios gerais para o nosso viver.
E seria muito sábio da nossa parte se ao longo de 2021 nós nos ocupássemos a buscar na nossa experiência com o Senhor, pôr em prática tudo aquilo que o apóstolo Paulo está referindo aos crentes lá de Éfeso nessa passagem. A carta do apóstolo Paulo aos Efésios é, na verdade, um grande tratado teológico. É uma carta considerada a carta magna de Paulo para a igreja. É uma carta muito difícil de se estudar. A gente precisa de muita sabedoria, de muita investigação, de muita atenção a tudo que o apóstolo Paulo está tratando aqui. Se Romanos é uma carta onde nós temos uma exposição sistemática da doutrina cristã, Efésios é uma carta onde nós temos uma exposição sistemática da doutrina da igreja. Esse texto que nós temos aqui para analisar é um texto que está diretamente ligado à última sessão do capítulo 4, versículos 17 a 32, você pode depois ler também isto. Esses versículos que lemos aqui estão relacionados com a última parte do capítulo 4. O apóstolo Paulo está tratando nesta sessão acerca da pureza da igreja. E lá em Éfeso havia a necessidade de uma orientação mais intensa, mais clara a respeito do comportamento cristão. E o apóstolo Paulo, então, com amor, ele fala aos crentes como eles devem se portar agora que eles são filhos de Deus. E eu creio que esses padrões que são trazidos aqui pelo apóstolo Paulo, eles nunca foram tão necessários à igreja como nos dias de hoje. E aqui nesta sessão que nós lemos, nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo tem 4 instruções a dar à igreja. Por primeiro, ele vai dizer que os crentes devem ser imitadores de Deus. Por segundo, ele vai dizer que os crentes devem viver na luz. Por terceiro, ele vai dizer que os crentes devem andar em sabedoria e em sobriedade. E por quarto, ele vai dizer que os crentes devem ser cheios do Espírito Santo. Eu penso que aí estão boas resoluções para tomarmos para este ano de 2021. Sermos imitadores de Deus, vivermos na luz, andarmos com sabedoria e sermos cheios do Espírito Santo. Paulo quer mostrar aos crentes, nesta passagem aqui, que é possível nós vivermos uma espiritualidade saudável, uma vida séria com Cristo, uma vida que se passa na presença de Deus. E esse texto aqui, então, nos ensina como viver uma fé sadia e como vivermos uma vida com um compromisso de levar Deus a sério. Nós vivemos numa sociedade que é altamente permissiva. Nós vivemos em um mundo que está agarrado ao pecado. Nós vivemos em um mundo que preconiza o prazer. E a sociedade, de modo geral, não sabe absolutamente nada sobre o que significa graça. Em nossos dias, o que tem imperado, aquilo que é a marca dos nossos dias, é a maldade. E o apóstolo Paulo, ele está aqui exortando a igreja de Cristo a que tenha neste mundo uma atitude diferenciada. Ele está dizendo que nós, como igreja, como povo de Deus, nós temos que marcar a diferença. Ele está dizendo que a igreja é diferente.
Ele está dizendo que a igreja não age como o mundo. Ele está dizendo que a igreja segue o exemplo do seu Senhor. Quais os desafios que nos são apresentados para uma espiritualidade saudável? Quais os passos que nós devemos dar para vivermos em santidade? E é por aí que o apóstolo Paulo começa então a sua exortação. E agora vejam comigo novamente aí os versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, por primeiro, Paulo está dizendo aí que nós devemos ser imitadores de Deus. Agora, meus irmãos, amados, isso aqui é um ponto muito delicado. Como eu posso ser um imitador de Deus? Como eu posso imitar a Deus? E Paulo diz aqui que nós devemos imitar o Senhor como filhos amados. E não deixe de notar esse detalhe aqui na instrução apostólica. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Agora, quem de nós aqui não conhece aquela célebre frase que diz: tal pai, tal filho? Todos nós conhecemos esse ditado, né? Um filho, normalmente, ele deseja copiar o seu pai. E os filhos, eles querem ser como seus pais. E Paulo nos lembra que nós somos filhos de Deus e que nós devemos mostrar em nossas vidas as características do nosso Pai Celestial. Essa palavra que aparece aqui como imitadores, ela é a palavra grega que também poderia ser traduzida como mimesis. E essa palavra, ela tem a ideia de cópia ou de duplicata. É assumir a forma de algo. Agora, hoje em dia, muitos crentes, infelizmente, e é triste a gente observar isso, mas muitos crentes, hoje em dia, eles imitam o mundo, eles se parecem com o mundo, eles copiam o mundo, mas Paulo, ele nos chama aqui para imitarmos a Deus. E em que eu devo ser um imitador do Senhor? Então, eu devo ser imitador do Senhor no amor e no perdão. Agora notem aí no capítulo 4, no versículo 32, a última parte do versículo diz o seguinte: perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como. E aí no versículo 2 do capítulo 5, como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Nós somos feitos filhos de Deus pela graça de Deus. E como filhos, nós somos chamados a imitar o Pai. Se nós somos privilegiados com o amor de Deus, se nós somos amados por Deus, se nós somos tidos como filhos amados, nós devemos imitar a Deus, amando o nosso próximo e praticando o perdão. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Porque o amor, ele deve caracterizar o nosso comportamento como filhos de Deus.
porque Deus é amor. E em um mundo carente de amor, a igreja, como representante de Deus aqui na terra, ela deve oferecer amor. Amor este que está tão em falta nos dias de hoje e também na nossa sociedade. O texto diz aí: andai em amor. Nós devemos ser cópias de Deus andando em amor. Nós somos chamados a imitar a Deus em amor. Um amor que possa refletir-se nas nossas ações de vida, nas nossas atitudes, em obras que demonstrem o grande amor de Deus por mim e por você. Nós devemos ser imitadores de Deus na sua bondade, na sua fidelidade, na sua misericórdia, na sua clemência, na sua paciência, no seu perdoar. Nós devemos agir e viver de modo a demonstrar as características do nosso Pai Celestial. E nós devemos ser, por exemplo, como o profeta Eliseu, não sei se você está lembrado disso, que no seu viver, ele fez com que a sunamita reconhecesse que ele era um homem santo de Deus. E quando o sunamita viu o profeta Eliseu e viu como ele se comportou estando com ela, ele reconheceu: verdadeiramente és um homem de Deus. Você pode ver isso em 1 Reis capítulo 4, versículos 8 a 10. E talvez é importante que nós estejamos nos perguntando o que as pessoas estão a dizer sobre nós. Quando as pessoas olham para nós, para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso testemunho, o que as pessoas ao nosso redor estão pensando ao nosso respeito? A quem elas estão vendo? Será que elas estão vendo o pastor Roberto? Ou será que elas estão vendo o Senhor Jesus no pastor Roberto? Eu nunca me canso de falar sobre essa experiência de um membro da igreja de MacArthur, que em certa ocasião ele era um homem de negócios e foi fazer uma viagem para a Inglaterra, e ele ia passar algumas semanas lá, e ele queria conhecer a igreja onde Charles Spurgeon pregou por muitos anos, o Tabernáculo Metropolitano, lá em Londres. E naquele domingo teria um pregador muito famoso dos Estados Unidos que estaria pregando lá no tabernáculo, e ele foi assistir então aquele pregador, e durante a semana ele teve a oportunidade de visitar uma igreja, uma igrejinha, como ele se refere, na zona rural, numa zona rural da Inglaterra. E depois, voltando aos Estados Unidos, voltando para a sua igreja, John MacArthur perguntou a ele como tinha sido a sua participação lá na igreja de Charles Spurgeon, e também lá na outra igrejinha. E ele tinha a dizer o seguinte: John MacArthur perguntou a ele acerca daquele pregador famoso que pregou lá no Tabernáculo Metropolitano, e esse irmão então disse: eu vi que o fulano de tal é um grande pregador, mas lá na igrejinha do pastor tal e tal, eu vi que Jesus Cristo é um grande Salvador. Isso mostra para a gente realmente o que nós estamos mostrando para os outros. E quando as pessoas então olham para mim e para você, o que elas estão vendo? Quem é que nós estamos a imitar? O verso 2 nos diz que nós devemos andar como Cristo. E novamente, andar como Cristo é andar em amor. E para muitas pessoas, o amor é apenas um sentimento. Mas aqui nesse verso, a Bíblia nos deixa claro que o amor é uma atitude de entrega para outrem.
Notem aí, e vivam em amor, ou andem em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Se você está lembrado de João 3,16, diz que Deus amou ao mundo de tal forma que fez o quê? Deu o seu Filho, entregou o seu Filho. E aqui Paulo diz que o Filho se entregou por nós em amor. E nós devemos também estar dispostos a nos entregar e a nos sacrificar pelos outros. Então, o amor bíblico é doar-se pelos outros, é se sacrificar em prol dos outros, é buscar aquilo que é melhor para o outro e não para mim mesmo, é estar disposto a amar incondicionalmente, é amar apesar de e não por causa de. Andar com Cristo é estar disposto a receber aqueles que são renegados, a estar com aqueles que são indesejáveis, a ser visto com aqueles que ninguém deseja, é olhar ao próximo e vê-lo como alguém com valor e digno da graça de Deus. Será que nós temos andado como Cristo? Será que nós temos amado como Ele amou? Amar como Cristo amou é estar disposto a conceder uma nova oportunidade. É perdoar, restaurar e confiar. E quando eu penso nessas três coisas, eu me lembro da experiência do apóstolo Pedro. Você pode vir comigo para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 a 18. João 21, 15 a 18. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Talvez você esteja bem familiarizado com esta passagem. Aqui no português nós não conseguimos perceber tão bem esse diálogo, mas o Senhor Jesus Cristo está usando duas palavras diferentes aqui no grego para amar. E nas duas primeiras vezes, o Senhor Jesus Cristo está perguntando a Pedro: você me ama com amor agape, ou seja, com amor sacrificial? Isso depois que Pedro tinha negado a Jesus. Nós estamos adiante desse fato, né, que Pedro tinha negado a Jesus, e agora o Senhor Jesus, depois da crucificação, se encontra com os seus discípulos aqui no mar, e Pedro está muito envergonhado, e Jesus olha para Pedro, preparou ali um assado de peixe para eles, e pergunta: Pedro, você me ama com amor sacrificial? Como Pedro poderia dizer sim, eu te amo com amor sacrificial, depois de ter negado a ele 3 vezes?
Então, o Senhor Jesus pergunta mais uma vez: Pedro, você me ama com amor sacrificial? E em todas as vezes Pedro diz: eu não te amo com amor sacrificial, eu te amo com um amor filéu, amor de amigo. E o Senhor pergunta pela terceira vez: você me ama com amor sacrificial? E Pedro diz: você sabe todas as coisas, Senhor, você sabe que eu só te amo com amor de amigo. É interessante que nessa situação aqui, o Senhor Jesus Cristo se encontra com Pedro. Pedro precisava ser restaurado, Pedro precisava ser perdoado. Ele negou 3 vezes o Senhor. Para cada uma dessas vezes ele teve a oportunidade de fazer um compromisso de amor com Cristo. E ao final disso, então, Pedro foi perdoado, ele foi restaurado, e o Senhor diz que confiava em Pedro e pediu a ele que apacentasse o seu rebanho. E é assim, meus queridos, que nós devemos amar e andar. Então, ser imitadores de Deus significa basicamente demonstrar nas nossas vidas o amor de Deus por nós. É refletirmos no nosso viver o amor de Deus para com os irmãos, para com os nossos próximos. E este é o primeiro passo aqui no caminho da santidade. Em segundo lugar, no caminho da santidade, o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver na luz. E essa é toda essa passagem aqui dos versículos 3 até o versículo 14. E Paulo menciona aqui os pecados sexuais, ele fala sobre as conversas torpes, e Paulo diz que nós devemos fugir desta realidade. E, meus irmãos, quanta confusão acontece em nosso meio, quantas palavras torpes, palavras que não edificam, quantos gracejos imorais, quantas piadas sujas, grosseiras, zombeteiras, atrevidas, quantas coisas inconvenientes transitam dentro da igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele diz que nós devemos evitar todas essas coisas. E ele diz aí que o nosso falar e o nosso agir, eles devem edificar. Eles precisam construir e não destruir. E Paulo diz aí nessa sessão: antes nós éramos trevas, e nós expressávamos o caráter de vida de uma pessoa que não era convertida. Nós éramos trevas e nós estávamos andando na escuridão, nós éramos comandados e dominados pelo poder das trevas, nós caminhávamos para as trevas eternas. Agora, o pecador, mesmo sem saber, e para a sua própria tragédia, ele ama andar nas trevas, ele gosta da escuridão. Mas você que confia em Cristo, você é descrito como alguém que está na luz. Versículo 8 diz o seguinte: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então vejam que na questão de sermos imitadores de Deus, nós devemos andar em amor. E agora, como crentes que passaram pela experiência do novo nascimento, nós devemos andar na luz. E a palavra andar, tanto em amor como na luz, expressa um tipo ou um estilo de vida, um tipo de comportamento, um tipo de viver. Você, como crente, é alguém que está na luz. Você não está nas trevas. E as trevas, elas não prevalecem contra a luz.
a salvação em Cristo Jesus, ela nos liberta das trevas, ela nos traz para a gloriosa luz de Deus. Então, o crente verdadeiro, aquele que tem um relacionamento pessoal com Cristo, aquele que vive na companhia do Senhor, ele não pode mais viver como ele vivia no passado. E as mudanças na sua vida precisam ser visíveis. As pessoas precisam olhar para um crente e perceber que ele é uma pessoa muito diferente daquilo que ele era antes de conhecer a Cristo. Porque Cristo raiou nos nossos corações, Ele dissipou todas as trevas que haviam em nós. Agora, nós não podemos viver na luz por nós mesmos. É Jesus Cristo quem nos ilumina, é Ele quem faz resplandecer a sua própria luz em nós, neste mundo em trevas. Ele é o farol que ilumina a nossa vida. E é por isso que Paulo diz aí nessa passagem que nós devemos andar na luz. Antes nós éramos trevas, agora nós somos luz. Agora, qual é o fruto da luz, ou de andar na luz? Versículo 9. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Qual é o fruto da luz? Bondade, justiça e verdade. Você tem praticado a bondade? Ou você é daquelas pessoas que matam as outras pessoas com as suas críticas cruéis, impiedosas e carnais, com o seu desdenho, com o seu julgamento precipitado? Você tem sido uma pessoa justa? Você considera todas as pessoas de maneira igual? Ou para você A é melhor do que B? Será que eu e você não precisamos reavaliar o nosso caráter? Nós estamos andando na verdade ou estamos andando na falsidade? Será que pela frente nós tratamos a pessoa de um jeito e pelas costas de outro? Ou nós tratamos todas as pessoas de forma igual, com amor, com verdade? Meus queridos, bondade não é uma capacidade humana. Só Deus é bom. E a bondade, ela é uma parte do fruto do Espírito Santo na nossa vida. O apóstolo Paulo fala isso lá em Gálatas 5:22. O pecado, ele separou o homem do bem. E o homem por si mesmo, ele não pode praticar a bondade. Ele só pode e sabe fazer aquilo que é mal. E o apóstolo Paulo vai dizer que nenhum bem habita em nossa carne mortal. Tudo que o homem natural, tudo que aquele homem sem Cristo, tudo que aquele homem que está longe de Deus, alheio à vida de Deus, tudo que o ímpio é capaz de fazer é mal no que diz respeito à nossa salvação. As suas obras de justiça são como trapos de imundície, e todas elas levam à condenação eterna. Mas em Jesus Cristo, o crente, ele pode praticar o bem. E em Cristo, o crente pode andar em amor e em verdade. Agora, em oposição a tudo isso, no caminho da santificação, a igreja deve andar em sabedoria e em sobriedade. Vejam os versículos 15, 16 e 17. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos,
mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo então diz aí que no caminho da santidade, nós não devemos ser insensatos. E o insensato é aquela pessoa que confia nas suas posses, que confia na sua inteligência, que confia no seu raciocínio, que confia na sua habilidade. Ele não conta com Deus. Essa é a tolice do insensato. Ele peca por não contar com Deus. Deus está sempre em segundo lugar, em segundo plano. E o insensato, ele é uma pessoa que ele pode passar a vida inteira na igreja e ele pode não conhecer nada sobre a vida de Deus. Ele é como um ateu que não crê em nada, apesar do seu raciocínio. Ele não usa o seu tempo para Deus, ele deixa o tempo passar. Agora, Paulo diz aqui que nós devemos ser sábios. Nós não devemos viver a esmo, sem objetivo, sem metas. E é muito importante nós pensarmos nisso, já que nós temos todo um ano pela frente. Nós não devemos viver como insensatos, mas nós devemos viver como sábios. E as nossas vidas, elas devem ser orientadas pelo Espírito Santo. Deus quer direcionar as nossas vidas. Deus não quer colocar um jugo pesado sobre nós, mas Ele exige de cada um dos seus filhos que nós estejamos vivendo de acordo com o Evangelho. O crente não deve viver em sua vontade carnal, mas ele deve buscar viver na vontade de Deus. E ele deve aproveitar ao máximo cada oportunidade. E ele deve remir o tempo, porque os dias são maus. O Elton estava falando no início sobre a volta do nosso Senhor, que todos nós ansiamos. Essa é uma boa ansiedade, ansiar pela volta do Senhor, que pode ocorrer a qualquer momento. A vinda do Senhor é iminente. Então, se eu sei que a vinda do Senhor é iminente, eu devo viver a minha vida nesses últimos minutos aqui na terra com toda a sabedoria. E é tão triste ver que muitos crentes vivem vidas tão tolas, como se o Senhor Jesus Cristo estivesse há muitos anos de distância de chegar até nós. Ele pode chegar hoje, ele pode chegar a qualquer momento, e é porque muitos crentes se comportam assim, de forma insensata e não sábia. É que o apóstolo João diz que quando Cristo voltar, muitos vão fugir envergonhados da sua presença. Ele está usando aqui uma figura de linguagem, porque quando Cristo voltar, nós não vamos poder fugir da sua presença. Mas esta seria a vontade de muitos, correr envergonhados. Por quê? Porque suas vidas são tolas, insensatas, não se passam na presença de Cristo, não vivem de uma forma que glorifica a Cristo e não tem a consciência da urgência e da iminência da volta de Cristo. Então este é o terceiro ponto aí, em direção à santidade na nossa vida. Nós devemos buscar viver com sabedoria e sobriedade. Finalmente, Paulo nos fala aqui nessa sessão sobre vivermos cheios do Espírito Santo. Versículos 18 a 21, não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E essa parte aqui, final dessa sessão, ela é extraordinária. E Paulo nos chama
a atenção aqui para estarmos refletindo mais profundamente sobre isso que ele está dizendo aqui. Ele pede que haja uma capacidade crítica na igreja. O imperador romano, de nome Trajano, quando eu falo imperadores eu me lembro do Tiago, não sei porquê. O imperador romano Trajano, certa vez, ele afirmou, abismado a respeito dos cristãos, de forma assim bem pejorativa. Ele fez a seguinte afirmação: poxa, eles pensam. E é verdade. O cristianismo, ele é também racional, ele é reflexivo, ele é analítico. E Paulo diz que nós precisamos avaliar como nós estamos a viver. E depois ele diz que é fundamental que nós busquemos compreender qual seja a vontade do Senhor. Os crentes não são pessoas que, ao se converterem, perderam a sua capacidade de avaliar as situações. E por isso Paulo afirma que nós não devemos nos embriagar com o vinho, mas nós devemos encher-nos do Espírito Santo. Agora, o contexto aqui de Efésios 5,18 está relacionado a um viver santo no casamento, no lar e no trabalho. Ser cheio do Espírito Santo é ser como José lá no Egito, ou como Daniel lá na Babilônia. Eles foram homens cheios do Espírito Santo em toda a administração de negócios em que eles estavam envolvidos e também em todos os seus relacionamentos com as outras pessoas. E nós lemos a respeito desses dois personagens que tudo que eles faziam, Deus prosperava neles. Eles eram homens cheios do Espírito Santo. Agora, Efésios 5, 18 a 21, ele tem o seu paralelo em Colossenses capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, tenham em mente isso que Paulo escreve aqui em Efésios 5, 15 a 18. Em Efésios 5, 18 a 21, e me acompanhe aqui em Colossenses 3, 16 e 17. Esta passagem aqui em Colossenses 3, 16 e 17 é a passagem paralela de Efésios 5, 18 a 21. Paulo está escrevendo a mesma coisa nessas duas passagens. Então, aqui em Colossenses 3, 16 e 17, Paulo diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Você prestou atenção aqui nessas duas passagens? Efésios 5, 18 a 21 e Colossenses 3, 16 a 17. Eu peço que você leia depois em casa novamente essas duas passagens. Em Efésios, capítulo 5, versículos 18 a 21, o apóstolo Paulo fala sobre o enchimento do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito. Agora, em Colossenses, capítulo 3, versículos 16 e 17, Paulo fala sobre o enchimento do quê? Ele fala sobre o enchimento da palavra de Deus na vida do cristão. Ele diz aí em Colossenses 3, habite ricamente, ou sejam cheios da palavra de Deus. Então, notem, já que se tratam de passagens paralelas, que ser
cheio do Espírito Santo equivale a ser cheio da palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser habitado ricamente pela palavra de Deus. Você não pode estar cheio do Espírito Santo sem estar cheio da palavra de Deus. O resultado de você estar vivendo na palavra de Deus, ou de você estar cheio do Espírito Santo, é que você é uma pessoa cheia de gratidão a Deus. Haverá na sua boca louvores com salmos, hinos e cânticos espirituais, e você estará pronto a se submeter a toda a ordem que Deus lhe der e a toda a autoridade que Ele colocar sobre você. Pessoas cheias do Espírito Santo, elas podem até ser pessoas que não têm muitos dons. Aliás, dons não representam maturidade cristã, como muitas pessoas pensam. A igreja lá em Corinto, por exemplo, era uma igreja abençoada com muitos dons. E parece que os dons mais nobres e mais excelentes estavam presentes na igreja lá em Corinto, mas os irmãos lá da igreja de Corinto, eles eram extremamente carnais. As pessoas cheias do Espírito Santo, elas manifestam no seu falar a graça de Deus. E notem que Paulo afirma que as pessoas cheias do Espírito Santo, elas estão adorando ao Senhor. Elas louvam e elas exaltam ao Senhor com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. As suas palavras são palavras agradáveis, são palavras que edificam, são palavras que restauram vidas. Pessoas cheias do Espírito Santo ou cheias da palavra de Deus são pessoas agradecidas. Elas são pessoas que sabem ser gratas por todas as coisas. Elas são pessoas que reconhecem que o Senhor está agindo nas suas vidas e em todas as circunstâncias da sua vida. Elas são pessoas gratas no nome do Senhor Jesus Cristo. Será que nós manifestamos este tipo de gratidão no nosso viver? Pessoas cheias do Espírito Santo, elas são pessoas que se submetem às outras pessoas. Paulo diz aí no final dessa passagem de Efésios 5, no versículo 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Isso faz parte também de um viver cheio do Espírito Santo. Fazem-no no temor do Senhor. São pessoas que se submetem porque seguem o exemplo de Cristo, que serviu a todos. E foi o próprio Senhor Jesus Cristo quem afirmou: aquele que deseja ser o maior, este deve ser servo de todos. Então, que grande desafio nós temos, com base neste texto, para as nossas vidas, neste ano de 2021. Que faça parte das nossas resoluções desenvolver uma espiritualidade saudável, uma fé que engrandece ao Senhor, que nós nos santifiquemos e que estejamos lutando contra esse padrão perverso, pervertido que existe neste mundo, que nós sejamos como nosso Pai Celestial, que nós estejamos andando como o nosso Senhor, que nós sejamos pessoas cheias do Espírito Santo e que nós estejamos manifestando no nosso viver, dia após dia, desse ano de 2021, a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E com esses pensamentos em mentes, nós vamos, logo em seguida,
celebrar a ceia do Senhor. Eu peço que você curve a sua cabeça, vamos ainda orar mais uma vez. Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, pela vida que o Senhor nos concede em Cristo Jesus. E pensando, Senhor, que nós estamos aqui na alvorada deste novo ano, em que tantas coisas, Senhor, ainda estão por acontecer, que nós não conhecemos, mas o Senhor já conhece todas. Mas nós, Senhor, queremos também nos comprometer com o Senhor, com a sua palavra. E esses 4 pontos, Senhor, que foram mencionados nessa manhã, de estarmos sendo imitadores do nosso Pai, de estarmos andando na luz, de estarmos vivendo com sabedoria e de estarmos sendo cheios do Espírito Santo, que nós possamos caminhar em direção a esses propósitos nas nossas vidas e que ao final deste ano nós sejamos ser muito mais de todas essas coisas, muito mais parecidos com o Pai Celestial, que todo o nosso viver reflita o viver e a experiência de quem anda verdadeiramente na luz, que predomine nas nossas vidas a sabedoria e não a insensatez, e que nós sejamos, Senhor, pessoas cheias do Teu Espírito, onde a Tua palavra habita ricamente nos nossos corações. Eu peço isso por mim, pelos meus irmãos, pela nossa igreja, porque somente assim, Senhor, é que este ano será um ano de êxito, de sermos bem-sucedidos e mais que vencedores por meio de Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a não retrocedermos, a não olharmos para trás, mas a prosseguirmos para o alvo, e que ao final deste ano nós sejamos realmente encontrados como filhos amados, tementes ao Senhor, cheios de alegria, de gratidão e glorificando ao Senhor nas nossas vidas. Eu peço todas essas coisas, eu peço que o Senhor também agora, na continuidade aqui do nosso culto e na celebração da nossa ceia, que o Senhor se agrade também deste momento, porque queremos fazer isso em verdadeira adoração e com a consciência de que isso só é possível por causa da morte e da ressurreição do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, Senhor, pela exposição da Tua palavra e peço que ela permaneça nos nossos corações e que ela frutifique nas nossas vidas para a honra e glória do Senhor. Eu peço todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos passar para a celebração da ceia agora. E hoje eu queria convidar o Eric e o Marcelo para me ajudarem aqui na distribuição dos elementos. Eu queria ainda deixar alguns segundos aqui, alguns minutos, para nós estarmos diante do Senhor, cada um de nós, e coloque a sua vida na presença do Senhor. Se você não fez isso ainda, não se preparou para a ceia e precisa fazer isso agora, faça isso nesse momento, se coloque diante do Senhor, peça para Ele sondar o seu coração, e se há, como diz o salmista, algum caminho mau, algo que você precisa acertar diante do Senhor, faça isso neste momento. Se há algo que você precisa acertar com o seu irmão ou com o seu próximo, se comprometa a fazer isso, então logo você tem a oportunidade para fazê-lo. E depois disso, então, nós vamos ter a distribuição dos elementos.
Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço, perdoa os nossos pecados e nos ajuda, Senhor, a viver cada dia na beleza da Tua santidade, louvando ao Senhor com salmos, hinos e cânticos espirituais e fazendo isso de todo o nosso coração. Em nome de Cristo. Amém. Muito bem, vou pedir então ao Eric e ao Marcelo. O Eric pode orar primeiro, então, agradecendo pelo pão, que representa o corpo de Cristo, né, que foi entregue em nosso favor. Vou pedir ao Marcelo, logo em seguida, orar pelo cálice, que representa o sangue de Cristo derramado, pode passar isso, derramado para a redenção da nossa alma, né? Então o Eric vai orar primeiro, depois o Marcelo, depois os irmãos podem distribuir os elementos. Se você está preparado para participar da ceia, fique em pé, por favor. Vamos Deus orar. e Pai Então. nosso, graças te damos, Senhor, por Jesus Cristo, a quem Tu enviaste para nos salvar, nos resgatar, nos perdoar. Senhor, te damos graças, porque o Seu corpo foi partido por nós. Dá que nós nos alimentemos do Senhor todos os dias, Ele que é o pão da vida, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tamanho sacrifício, por tamanha salvação que temos no Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Pai amado, misericordioso, queremos Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade, por mais um ano, Senhor, de estarmos caminhando contigo, buscando, Senhor, a Tua imagem e semelhança, e que Tu possa, Senhor, estar nos conduzindo como igreja, como os Teus filhos, em busca, Senhor, do melhor caminho a seguir diante de tantas indefinições, diante de tantas incertezas, ó Pai. Que Tu possa nos abençoar, Senhor, nos dê sabedoria, nos conduza com sabedoria e cuidado diante desse mundo tão perverso, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos dê força, nos dê ânimo e nos dê saúde para caminharmos, ó Pai. Amém. Muito obrigado. Em nome de Cristo agradecidos, nós oramos. Amém. Amém. Podem distribuir os elementos. Escreve o apóstolo Paulo: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Então, todos juntos comamos do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão
e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Todos juntos tomamos do cálice. Vocês podem ficar em pé ainda, nós vamos ter o último cântico desta manhã, pensando nestes propósitos que compartilhei com vocês nesta manhã, a respeito de sermos imitadores de Deus, de estarmos vivendo na luz, de estarmos vivendo em sabedoria e estarmos sendo cheios do Espírito Santo. Vamos encerrar então esse momento do culto também com esta música, Cristo ajudará. E nós só podemos caminhar nessa direção e ver todos esses alvos se desenvolvendo na nossa vida com a ajuda de Cristo, Cristo fazendo isso em nós. Então, queria agradecer a todos que participaram do culto conosco aqui na igreja nessa manhã e também a todos que nos acompanharam aqui na live. Desejo um abençoado domingo a todos e que este ano de 2021 seja um ano em que o Senhor Jesus Cristo seja visto de forma muito mais profunda e intensa na nossa vida e na vida da igreja. E para isso, Cristo ajudará. Amém. Se
riquezas, tanto da sabedoria quanto do